Eita, então estamos agora ao vivo na live da Serra do Brigadeiro contra a mineração, pela demarcação da Serra do Brigadeiro como um território livre da atividade mineral. Estamos aqui com o professor Lucas Magno, com a Gilcilene Mendes, que é da Comissão Pastoral da Terra, a Cássia Ribeiro, que é psicóloga, é dos movimentos de juventude da cidade de Muriaé, e eu vou estar mediando esse debate aqui, sou Jean Carlos do MAN, aqui da Zona da Mata. Estamos aguardando, pessoal, só a entrada aqui do Frei Gilberto, que estava acabando de celebrar a sua missa de hoje, né? Uma missa muito importante, falando aí do Dia Mundial do Meio Ambiente. O Frei Gilberto parece que terminou a sua missa, mas está com algum problema de conexão para poder entrar aqui. Né? Enquanto isso, vamos compartilhando nossa live nas redes sociais, curtir, comentar, vamos levar esse debate ao maior número de pessoas possível. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e esse tema não podia ser debatido em outra data, né? A Serra do Brigadeiro, como a gente vai ver aqui nessa live de hoje, é um santuário ecológico, né? Um território riquíssimo que está, então, ameaçado pela mineração de bauxita. Né? Nesse debate, vamos ter várias pessoas aqui trazendo para a gente várias abordagens, mas pedimos que, enquanto o Frei Gilberto não chega, que vocês possam, então, estar compartilhando esse importante debate nas redes sociais de vocês. Compartilhar no Facebook, mandar o link no WhatsApp, importante. E se já quiser usar aqui os comentários para deixar uma saudação, deixar uma pergunta já, vai aparecer para a gente aqui e a gente vai repassando, então, aos debatedores e às debatedoras, né? Lembrando que a nossa live de hoje é rápida, né? Não vai ser uma live demorada, exatamente porque o tempo se estende, né? A gente sabe que o cansaço vem, e também porque o objetivo dessa live hoje é a gente fazer um chamado para assinatura do abaixo-assinado em defesa da Serra do Brigadeiro, pela demarcação da Serra do Brigadeiro como um território livre de mineração. Então, a gente vai chegando, vamos compartilhando. Estou vendo aqui se o Frei Gilberto se achega para fazer esse debate com a gente. Mas enquanto o Frei Gilberto não vem, acho que a gente pode ir dando seguimento, né, pessoal? Então, temos aqui o Lucas Magno, que é professor do Instituto Federal Sudeste, né? Depois vai se apresentar para a gente, a Gilcilene Mendes, a Cássia Ribeiro, né? Que está, então, aqui nessa live da Serra do Brigadeiro para trazer o debate de diversos âmbitos. Já temos aqui comentários da Daniela, da Diva, Charlina. Muito boa noite para vocês, muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Pessoal, todos que estão acompanhando a luta aí em defesa da Serra do Brigadeiro e os episódios, né, os vários episódios desse enfrentamento, deve ter conhecido o Luiz Paulo, né? Famoso Luizão para alguns, Luizinho para outros, né? Luiz Paulo, que é um grande militante aí do MAN, né? Esteve aqui na Zona da Mata durante muito tempo, hoje está na região da Serra do Cipó, e hoje está fazendo aniversário, né? Então a gente queria aproveitar esse momento aqui para homenagear esse grande companheiro de luta, um grande amigo, pessoa extremamente bem-humorada, né? Que leva o alto astral a sério e que está sempre dedicado aí na luta em defesa do meio ambiente, né? Não é à toa que nasceu no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? É biólogo, né? Militante do MAN e está aqui nos acompanhando também. Então, parabéns, Luizão. Reinaldo Barberini está aqui com a gente também, Lucilene. Então, vamos chegando, pessoal. Vocês querem se apresentar, gente? E aí depois a gente inicia a nossa roda de conversa, pode ser? Começando pelo Lucas? Pode. Então, vamos lá. Eu sou o Lucas, eu sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas, aí em Muriaé.
Eu cheguei em Muriaé em 2015, mas estou na Zona da Mata desde 2004. Então já estou um bom tempo aqui em Minas Gerais. Eu sou paulista, né? Mas estou aqui em Minas Gerais há um bom tempo já. Talvez conheço mais Minas Gerais do que o próprio estado de São Paulo. Sou geógrafo de formação e trabalho com um tema que chama ecologia política, né? E faço parte da Comissão de Luta e Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro. É isso, Jean. Beleza. Gilcilene? Vamos lá, Gilcilene? Eu sou Gilcilene Mendes, da cidade de Miradouro, fica na Zona da Mata. E também minha vida, né, trajetória de militância junto aos movimentos sociais, sindicatos, SEBs. Sou assistente social e atualmente estou na coordenação estadual da Comissão Pastoral da Terra e também membro da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro. Muito bem, contigo, Cássia. Então, boa noite a todos e todas. O Jean já comentou, né, um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa trajetória. Meu nome é Cássia, eu sou psicóloga. Atualmente eu estou trabalhando numa cidade próxima que chama Palma, né, no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS. Sou militante de juventude, né? A gente participa aqui na organização, na mobilização da juventude de Muriaé e região, junto com a Comissão Regional de Enfrentamento, né, à Mineração na Serra do Brigadeiro, e montei o movimento estudantil em Muriaé, né, os grêmios estudantis, atuo através da psicologia do esporte, em evento esportivo, faço de tudo um pouquinho, né, Jean? E estamos aqui agora fortalecendo a luta que é muito importante, né, em defesa da vida, em defesa da nossa água, e eu acredito que a gente vai poder estar fazendo um diálogo bem interessante e convocando, mobilizando, sensibilizando a juventude para estar junto com a gente nessa luta. Muito bem. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui lendo os comentários e, na verdade, a Diva Medeiros é o Pedro cantor, Pedro Soares, grande companheiro nosso, conhecido aí, né? Edivaldo também presente aqui, parabenizando a luta da Gilcilene. Então vamos lá, enquanto a gente vai tocando aqui a nossa live, o Frei Gilberto já mandou mensagem, disse que está chegando, teve um probleminha, mas já está resolvendo. E vocês ficam à vontade para mandar perguntas, comentários, enquanto o pessoal vai fazendo a exposição aqui. A gente pensou, pessoal, da gente ter uma dinâmica assim, de 5 minutos para uma exposição inicial, né, de vocês, a partir do local de fala e de atuação de vocês, né, e depois a gente viria com algumas perguntas, né, que vão ser trazidas por quem está nos assistindo aqui. E depois a gente retornaria para vocês e a gente faria, no finalzinho, então, esse lançamento oficial do abaixo-assinado pela demarcação da Serra do Brigadeiro como um território livre da atividade mineral. O que vocês acham? Pode ser assim? Tranquilo? Então, pessoal, olha só, a partir do que vocês têm de atuação, né, nessa luta de enfrentamento à mineração, a gente pensou do Lucas trazer um pouco, de forma bastante sintética, um pouco dessa questão da mineração no Brasil, bem rapidamente, e por que essa pauta de territórios livres de mineração, né? A gente é uma pauta nova, né? Poucas pessoas teve contato com esse termo, inclusive. Então, acho que trazer um pouco disso e colocar assim, o Brigadeiro como território livre de mineração. Por quê? Né? Por que se encaixa dentro dessa categoria, né, de território livre de mineração? E aí a Gilcilene, como atuante aí, militante da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, a CPT lançou recentemente o Caderno de Conflitos, né, que é um importante marco aí dos conflitos agrários, conflitos no campo no Brasil, né? Então, que a Gilcilene pudesse trazer para a gente um pouco da visão da agricultura familiar, desse local que é talvez o mais atingido pela mineração na Serra do Brigadeiro.
O Frei Gilberto, a gente pensou dele trazer um pouco da visão dos franciscanos, né? Essa dimensão da Mãe Terra, do cuidado com a Mãe Terra, com a Irmã Água, né? Essa dimensão também espiritual dessa luta, mas ele está chegando, né? Quando ele chegar, ele se coloca. E a Cássia, essa perspectiva da juventude, né? A gente sempre fala que a juventude é o futuro, a juventude diz que não é o futuro, é o presente, mas que sem preservação ambiental, o futuro não está garantido, né? Então, nós temos que pensar isso. Além disso, pensar o papel da juventude nessa luta contra a mineração, pela garantia dos direitos dos povos tradicionais, né? Então, nessa perspectiva, a gente queria, então, passar a fala para Gilcilene, se ela pudesse já começar fazendo essa exposição, respeitando aí os 5 minutos para a gente conseguir manter a nossa dinâmica. Pode ser, Gilcilene? Pode ser. Então, falando um pouco, né, da nossa trajetória da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro, nós iniciamos essa luta em 2004, né, a partir do momento que a pesquisa, né, sobre o nosso solo. Oi, parece que ficou mudo lá, problema de conexão da Gilcilene. Vamos aguardar para ver se ela retorna. Se ela não retornar, talvez poderia passar a palavra para o Lucas, enquanto ela resolve lá. Pode ser, Lucas? Parece que ela deve ter caído, porque travou aqui para a gente. Problema de conexão, né, gente? Natural, então tem que ser... Então, beleza, Lucas, vamos lá, 5 minutos para essa exposição, então, depois a gente passa para a Cássia. Mas exposição já da comissão ou da minha fala já? Não, dessa parte sua dessa introdução do modelo de mineração, os territórios livres de mineração, né? Então, beleza. Boa noite, pessoal. Eu vou falar rapidamente, assim, porque, enfim, essa live chegou, também o convite chegou bem rápido, foi hoje que a gente organizou isso, e, enfim, não podia negar um convite desse, né, pessoal? Boa noite, Frei estiver chegando aí também. Falar de mineração hoje talvez seja menos difícil, vamos dizer assim, porque o Brasil sempre foi um país minerado, né? Desde a sua colonização, né? Ouro Preto, Mariana, é a história mesmo. Mas o Brasil não se reconhecia como um país minerador. Ele sempre foi reconhecido como um país do agronegócio, né? Mas a mineração sempre ficava invisibilizada na nossa cena política e econômica nacional. Essa cena mudou em 2015, quando ocorreu o primeiro grande desastre, né, um dos maiores do mundo, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a destruição de todo o Rio Doce até a sua foz, lá em Linhares, no Espírito Santo. E aí sim caiu a ficha nos brasileiros do que é a mineração, do que é esse modelo mineral, né? E aí a gente viu que a gente pode relacionar a mineração com uma necroeconomia, no sentido que é uma economia da morte mesmo, né? O grande desastre em 2015 revelou um pouco isso, mas acho que 2019 foi o grande desastre em termos de mortes no país, que acabou matando quase 300 pessoas aí, lá em Brumadinho, né? E aí, a partir disso, a gente pode falar que a mineração tomou uma forma assustadora no Brasil e ganhou opinião pública, né? Só que esse modelo de mineração, ele é o modelo que a gente chama de um projeto de morte. Os desastres estão aí para mostrar isso, né? Porque onde tem mineração não tem outra economia que consiga dar conta de conviver com a mineração. A mineração é um projeto que ela domina aquele espaço, aquele território, né? Então, locais que tem mineração não tem outras formas de economia. E isso é um grande problema, né? É um grande problema da mineração, porque se a gente coloca isso no contexto da Serra do Brigadeiro, com esses 9 municípios que têm uma população rural muito grande,
e que o grande carro-chefe da economia desses municípios é a economia a agropecuária, a agricultura familiar, e uma agricultura familiar de base agroecológica, são dois projetos que não se misturam, água e óleo, né? Assim, não tem como você colocar mineração e um projeto de desenvolvimento da agricultura familiar baseado em agroecologia, por exemplo, que é o nosso contexto na Serra do Brigadeiro hoje, né? Então, a grande mineração, ela é um projeto excludente, e é um projeto que destrói, além da economia, ela destrói todos os recursos naturais, principalmente a água, o solo, né? O solo é o grande impactado, mas a água também é muito impactada, e o ar, também com poluição do ar, né? Então, a gente tem que lembrar que, além desse contexto da agricultura familiar, agroecológica da região, a gente tem um contexto riquíssimo em recursos hídricos, riquíssimo em água, que é a Serra do Brigadeiro, riquíssimo em biodiversidade, tem uma unidade de conservação que tem espécies que só acontecem lá, no mundo inteiro, espécies que só acontecem lá, e é o que a gente chama de um grande projeto de vida, né? E é isso que a gente tem debatido. Então, assim, são dois projetos que não se misturam. E o que faz com que a gente faça uma demanda de transformar a Serra do Brigadeiro num território livre de mineração, né? Acho que a primeira questão aí que a gente coloca para debater, a gente tem que aprofundar esse debate, é o que é território, né? O que a gente entende por território e o que faz o território da Serra do Brigadeiro especial no sentido de transformar numa área livre de mineração, né? Um outro ponto que a gente tem debatido é quais instrumentos que a gente precisa para fazer com que esse território seja livre de mineração. A gente tem vários elementos que fazem com que ele seja caracterizado, né? Rica biodiversidade, rico em recursos hídricos, agricultura familiar de base agroecológica, o turismo de base comunitário. São vários projetos, são vários elementos espaciais, objetos espaciais, que a gente entende que são muito mais importantes que a mineração. Então, a gente tem que pensar nesse ordenamento territorial do que a gente quer para o futuro, no sentido de entender o que é mais importante para a vida, conservar os recursos hídricos ou extrair minério num determinado tempo e depois secar literalmente aquele território. Então, é esse cenário de projetos de vidas e projetos de morte que tem se colocado na região, né? E aí debater o que, como, onde e para que um território livre da mineração. Essa tem sido a nossa função e essa tem sido um pouco o debate que a gente vai encampar, pretende se encampar com esse abaixo-assinado nos próximos anos aí na Serra. Tá certo? Era isso. Muito bem, muito obrigado, Lucas. Acho que é sempre bom contar com as suas falas esclarecedoras, trazendo essa visão do meio acadêmico, como professor, mas também como integrante dessa luta na Serra do Brigadeiro, como membro integrante, né? Então, boa noite, Frei Gilberto, finalmente conseguiu chegar aqui na nossa live. Seja bem-vindo, né? A gente já iniciou devido aos problemas que você teve de conexão, mas a gente já colocou aqui também a felicidade de estar com você presente, da sua participação e também desse local de fala que é, né, dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Então, se você quiser se apresentar e também já iniciar a sua fala, a gente, só lembrando aqui que a ideia é que você trouxesse para a gente um pouco dessa coisa do debate de como relacionar, né? Nós estamos no Dia do Meio Ambiente com essa questão desse debate da Laudato Si, a Carta da Terra, né? O cuidado com a casa comum que o Papa Francisco traz e como isso tudo relaciona com a dimensão espiritual da nossa vida, né? Então, se você... Mas aí que está o desafio, porque são 5 minutinhos só para essa primeira rodada. Depois a gente vai ter mais um tempo, né? Então, se você pudesse trazer para a gente... Tá joia. Então, boa. Para mim é muito bom estar com vocês aqui, né, nesta noite, no Dia do Meio Ambiente, né, a gente poder estar refletindo juntos, pensando juntos, né, nós que já estamos aí na caminhada há bastante tempo, né, creio que a nossa comissão ela tem desempenhado um papel muito importante aqui na Serra do Brigadeiro. Para quem não me conhece, né, eu sou Frei Gilberto, moro em Belisário, né, sou dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, né,
e a gente tem aqui um trabalho em Belisário, junto com a comissão, e também eu coordeno as pastorais sociais da Diocese de Leopoldina. Mas falar, então, de Carta da Terra, de Laudato Si, esse ano nós estamos comemorando 5 anos que o Papa Francisco nos brindou com a Laudato Si. Um documento muito importante, né? Está até aqui nas minhas mãos, quem ainda não conhece, né? Esse é Laudato Si, é a carta encíclica do Papa Francisco. Ele escreveu não apenas para a Igreja, ele deixa muito claro que é um texto para toda a sociedade, para todos os homens e mulheres de boa vontade, para quem se preocupa com a vida. Então, ele dirige essa carta a todos porque ele compreende que a luta ambiental, a preservação da vida, a preservação do nosso planeta, não pode ser feita apenas por um grupo. Ela precisa ser feita por todos. Ou vamos juntos... Estes são os principais resultados. Ou vamos juntos, ou vamos perder, né, a batalha. Né? Se a gente não trabalhar junto, a gente não vai conseguir vencer. Topic né? ativado. Deixa eu resolver um problema aqui, né? Emergência. Opções do telefone. Emergência. Opções do telefone. Eu dei um probleminha aqui num telefone aqui, que vamos resolver esse problema um instantinho. Isso é vírus, hein, Frei Gilberto? Enquanto isso, vamos saudar aqui... Deve ser. Voltei. Voltou? Voltei. Então vamos lá. Depois a gente lembra os comentários e passa os comentários. Vai lá. Então tá bom. Então, o que acontece é assim, que ele diz assim que tem que ser uma luta de todos. Nós precisamos pensar todos juntos. Então, a igreja sozinha não tem uma resposta para isso. Ela precisa se unir a todas as outras igrejas e também a toda a sociedade, ao meio acadêmico, aos cientistas. Todas as frentes precisam se unir para poder pensar juntos. Né? Isso é o núcleo da Laudato Si, esse convite aos governos. Né? O Papa faz fortes críticas a governos que estão indo na contramão da preservação, do cuidado da vida, como o nosso governo aqui do Brasil. Né? Mas, então, são 5 anos de Laudato Si. E nós temos a Carta da Terra, que está completando 20 anos. Inclusive, o Papa Francisco a cita na Laudato Si. A Carta da Terra é um conjunto de princípios que a ONU aprovou em 2000 para servir de parâmetro para o cuidado da nossa casa comum. Né? Então, é uma carta que mostra como que nós estamos, de fato, destruindo o planeta, mas também é cheio de esperança. Fala que a nossa geração seja lembrada por aquela que reverteu o processo, aquela que conseguiu, de fato, dar um rumo diferente à sociedade, ao mundo. Né? Para mim, franciscano, falar de Laudato Si, da Carta da Terra, é muito interessante porque São Francisco é o patrono da ecologia. Né? Falar de São Francisco sem falar de cuidado com a vida, de cuidado com a natureza, não tem jeito. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele toma o São Francisco como referência, porque ele diz assim, que São Francisco é a referência para o cuidado com o que é frágil. E ele fala, o cuidado com a natureza, o cuidado com os pobres, o cuidado com a sociedade, o cuidado com toda a vida ameaçada. Por isso, o Papa propõe uma ecologia integral. Nós precisamos pensar que tudo está interligado. Então, não dá para cuidar apenas de um lado, nós precisamos cuidar de tudo. Então, quando nós nos colocamos, por exemplo, nessa perspectiva, nessa luta que nós estamos em prol do meio ambiente, na defesa aqui da nossa Serra do Brigadeiro, não dá para pensar apenas num aspecto. Pensar, por exemplo, apenas na água. Quando a gente pensa na água, nós temos que pensar na terra, na mata, temos que pensar nos agricultores, na vida das comunidades, na cultura, na religiosidade. Tudo isso faz parte de uma ecologia integral. A gente pensar o conjunto, tudo está interligado. É o que o Papa repete várias vezes, é o jargão da Laudato Si. Tudo está interligado. Nós precisamos, de fato, cuidar do todo. E aí não podemos descuidar de nenhum aspecto. E para isso, então, a gente precisa dar as mãos, juntar todo mundo, somar forças para conseguirmos, de fato, vencer essa batalha que nós temos, porque é meio desproporcional, porque nós vemos como que o poder econômico está do lado, de fato, daqueles que sugam, que querem sugar o máximo
da nossa Mãe Terra. Para concluir, né, o Papa Francisco diz na Laudato Si que entre os pobres mais pobres está a nossa Mãe Terra, que clama em dores de parto, ele diz. E é bom que seja dores de parto, né? Porque se for a dor de um câncer, a dor de uma enfermidade grave, às vezes está caminhando de fato para a morte. Mas quando é dor de parto, é porque pode surgir ali, então, vida nova, vai surgir vida nova, vai surgir um mundo melhor, uma sociedade melhor. Esse otimismo cristão, esse otimismo franciscano, está muito presente na Laudato Si e tem que estar presente no nosso coração, de acreditar que nós podemos somar, podemos fazer, de fato, uma sociedade melhor, podemos construir um mundo melhor, acreditar nisso, né? E o Papa, então, faz na Laudato Si um grande agradecimento a todos aqueles que lutam em defesa da vida, né? E creio que hoje é dia da gente fazer isso, né? Que gastam da sua vida, do seu tempo, da sua energia para defender a vida mais frágil, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, que a gente não esmoreça diante das dificuldades, diante dos problemas, mas que a gente acredite na luta, que podemos lutar mesmo, porque nós vamos vencer, nós vamos ganhar, porque a vida sempre vence a morte, mas estarmos sempre vigilantes. Jesus mesmo disse que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então, se nós defendemos a vida, nós temos que nos organizar, e seguir à frente, porque nós vamos vencer, né? Então, é um pouquinho disso, depois a gente continua conversando, né? Tá bom? Okay. Muito bem. Então, agradecimento aí ao Frei Gilberto, ao Lucas também, que já trouxe a sua exposição. A gente vai plotando aqui na tela os comentários, pessoal, que estão vindo bastante comentários. Nossa live está sendo assistida aí por muitas pessoas. O Fernando Carneiro está falando aqui, não mesmo com relação à mineração, né, na Ciadeiro. Estou nessa causa. Esse lugar é o meu refúgio, o meu local de descanso, fora a mineração. Então, agradecimento aí ao Fernando, a Maria Júlia Maju, saudosa companheira do MAN, que está aí nos assistindo também, a Márcia, do CTA, Viviane. Então, temos bastante gente aqui. Alex, companheiro, está aqui com nós. A Fátima Pacheco, de Ubar, está aqui nos assistindo também. Então, agradecimento a vocês. Pessoal, pedir de novo para compartilhar a nossa live aí nas redes sociais, mesmo que a gente já esteja chegando aqui na metade da live, mas ela vai ficar gravada, então, aqui na nossa página, para as pessoas assistirem quando quiserem depois. Tá, beleza? Vamos, então, para Cássia. Cássia, 5 minutos para trazer para a gente, então, essa perspectiva da juventude. Só antes de passar para Cássia, pessoal, lembrar que a Gilcilene estava aqui conosco, né? A Gilcilene Mendes. Ela teve um problema na internet dela e caiu. Mas a gente vai seguindo a nossa live aqui e, se a Gilcilene retornar, a gente faz essa... Ó, tá tendo até um movimento aqui, volta Gilcilene. A gente faz esse repasse, então, para a fala dela. Vamos lá, Cássia, então? Vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? A todos e todas companheiros de luta. É uma honra fazer parte desse grupo, desse diálogo, né? A minha fala vai ser enquanto jovem, mobilizadora. Então, eu estou aqui mesmo relatando a minha gratidão, né? Por ter essa possibilidade de escutar pessoas que estão há muito mais tempo que eu na luta, né? Que eu estou aprendendo a cada dia mais com vocês, e a minha gratidão por poder fazer parte, de alguma forma levar essa mensagem também para a nossa juventude de Muriaé e a juventude da região, a juventude da Serra e todas aquelas juventudes, né, que eu sempre falo que é juventude no plural, que estão acompanhando a gente. Então, durante muitos anos, né, a nossa voz ela foi silenciada, e isso representa muito a luta da juventude, né? Outras pessoas falaram por nós durante muitos anos, e por muitas vezes sem nos consultar, né? E agora nós somos muitos, nós estamos ocupando todos os espaços,
Então, fazer parte da comissão, enquanto jovem atuante, né, de ter esse lugar de fala garantido e respeitado, significa que o nosso movimento ele é diferenciado, né, que a nossa luta popular é uma luta em que todos e todas estão incluídos, né? A importância da gente perceber que a luta é só dá certo quando é coletivo, quando é no coletivo e quando ocorre essa união, esse respeito por todas as vozes, né? E aí, quando a gente fala de juventude, nós falamos de juventude no plural, porque são diversas, né? Então, temos as juventudes dos centros urbanos, as juventudes das zonas rurais, né? As juventudes ribeirinhas, quilombolas. Então, são essas últimas que eu falei, né? Juventudes rurais, quilombolas, ribeirinhas, que são as mais afetadas pelo processo de mineração, né? Tanto no nosso estado quanto no nosso país. Por quê? É negado para a gente, né? O nosso legado da terra, né? De plantar, de cuidar, de gerar, né? É tirado da gente a troca de um discurso de desenvolvimento, né? Que vai gerar lucro para alguns e não para todos. E essa exploração, né, da nossa terra seca as nossas minas, né, destrói os nossos sonhos, porque vai destruir nossos sonhos, vai impactar diretamente na nossa perspectiva de futuro, né, daquele território em que a gente nasceu e a gente cresceu, daquele lugar que a gente considera sendo o nosso presente, né, que a gente recebe aí, de outras gerações. Então, a mineração, ela vai ameaçar a nossa agricultura familiar, né, o nosso meio ambiente, de onde nós tiramos aí o nosso sustento, e diferente deles, a gente respeita o tempo da terra, né, a história que ali carrega dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, e a cultura e os costumes que estão ali presentes naquele território. E o que me deixa muito indignado, porque a vida ela só é possível através do meio ambiente, né? Que é aquilo que garante a nossa sobrevivência. Então, não faz sentido destruir esse meio, né, que me mantém viva. E aí, eu me pergunto, né, essa exploração, essa destruição, ela atende ao interesse de quem? É benefício para quem? Né? E isso deixa a gente, enquanto jovem, né, muito indignada, e aí, porque vai diretamente nos prejudicar, né? E não só a mim, mas como outros jovens também. Então, sabendo disso, não tem como não se indignar, não tem como a gente não se posicionar, não tem como a gente não se organizar. Então, por isso a gente participa ativamente dessa luta, né? A gente atua na sensibilização, muitas vezes a gente, né, atrelando aí a faculdade, a outros projetos que a gente participa, então a gente está participando de uns 10 mil projetos ao mesmo tempo, mas a gente tenta, né, participar um pouquinho de cada coisa para a gente contribuir, porque é importante essa mobilização, e alguns jovens ainda não estão sensibilizados com a causa, porque, né, não compreende a gravidade do problema, e o nosso papel enquanto liderança de juventude é estar levando informação, né, possibilitando essa conscientização, chamando essa juventude para abraçar essa pauta junto com a gente, para poder fortalecer. E o bacana de trabalhar com a juventude rural, não só a juventude, né, mas a população rural como um todo, é que a terra para nós tem muito valor, e é um valor muito maior que o dinheiro, né? E é por isso que a gente defende nosso território, né, a nossa identidade, a gente resiste com organização, com luta, e nós, enquanto jovens, nós temos, né, o compromisso de defender o nosso futuro, mas assim como o Jean disse aquela hora, para isso a gente tem que estar junto, atuando no nosso presente, né? Então, é no dia a dia, no cotidiano, que a gente vai construindo a resistência. E eu, enquanto jovem, representando outros tantos jovens, e eu vou nomear a Gisele, que também está sempre à frente dessa luta com a gente, né? Inclusive, agradecer a Gisele por todo... Ela que traz sempre a bandeira do MAN e sempre a motivação para a gente estar junto atuando. E é isso, mineração aqui não, e a gente, enquanto jovem, vai estar junto na luta, resistindo, mobilizando e conscientizando o quanto for possível. Muito bem, muito obrigado, Cássia, pela essa injeção de ânimo, né? E essa fala, assim, de enérgica e disposição da luta sempre nos motiva, né? Então, pessoal, Gilcilene de volta aqui, está conosco, né? Chegou bem na hora, né? Na hora que a gente estava finalizando a rodada,
teve uma campanha, Gilcilene, aqui para que você voltasse. Teve um Volta Gilcilene aqui, da Aninha. Pessoal, aqui com a gente o Guilherme Barbosa, grande companheiro do sul de Minas, advogado, defendendo aí as comunidades que estão aí em conflito com a mineração, comentando aqui, mandando um abraço desde o sul de Minas. Gratidão, Guilherme, estamos juntos na luta. Estamos aqui também com Cristina Gurgel, Cristina lá de Divino, né, que está aí, Divino, inclusive ameaçado pela Companhia Brasileira de Alumínio e pela mineração por embargo. Então, está aí importante também presença na nossa live aqui de hoje. Gil, a gente ainda está nessa rodada, né, de 5 minutos para cada pessoa, e depois a gente entra com as perguntas, né, que as pessoas estão mandando aqui nos comentários. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, viu? Esse é o momento. E aí, então, você tem 5 minutos, traz para a gente aí. Pessoal, desculpa aí, né? A gente teve um probleminha aqui na internet. Nesse horário fica muito sobrecarregado, então, infelizmente, acontece. Mas eu estava falando sobre a nossa atuação, sobre a Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro, que ela foi formada com o objetivo de esclarecer para as comunidades sobre os reais impactos da mineração na vida das pessoas, na agricultura, no meio ambiente, e diante de toda a experiência de estudos e vivência das pessoas que estão sofrendo nas áreas, né, que já foram mineradas, a gente vê que não é compatível a agricultura familiar com a mineração. E nós estamos na Serra do Brigadeiro, município de Miradouro, fica na 3ª maior área do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, e esse parque ele é responsável pela produção de água, pelas nascentes de 2 principais rios do Brasil, que é Paraíba do Sul e o Rio Doce. Então, esses rios, eles abastecem várias cidades. E a mineração, onde acontece a exploração da bauxita, que eu havia falado anteriormente, que é o minério que nós temos, né, no nosso subsolo, ela é responsável por guardar essa água embaixo do solo. E para extrair esse minério do subsolo, há uma grande devastação, né? A gente vê que acabam com as nascentes, assoreiam os rios, né? E sem contar as barragens, que quando acontece de, né, estourar uma barragem, polui todo o rio, né? Acabando com a agricultura, com os animais. Então, a gente sabe que a nossa luta ela é em prol da defesa da vida, do meio ambiente, e não é compatível. Quando há a exploração mineral, não é compatível com esse tipo de desenvolvimento, que é a nossa vocação aqui na Zona da Mata, que é a agricultura familiar. Então, a gente vem, né, fazendo esse enfrentamento, a gente está vendo que durante esse período, né, da pandemia, a mineração não vem respeitando a quarentena, então estão aproveitando, né, que as pessoas estão em isolamento social, não estão podendo fazer os atos públicos, né? Então eles vêm avançando para cima dos nossos territórios. E a gente sabe que os nossos camponeses e camponesas, né, eu que venho da zona rural, nós temos os nossos costumes próprios, né, os nossos modos de vida, e nós somos guardiões desses territórios, né, onde a gente protege as nossas nascentes, protegemos né, as nossas matas, né? E aí, quando isso vem avançando para cima dos nossos territórios, isso significa uma ameaça muito grande, não só para nós que convivemos com o meio rural, mas também para as cidades. Então, a gente vem aqui, né, pedir esse apoio também para as pessoas que moram nos meios urbanos, porque nós temos que estar, como diz o Papa Francisco, né, interligados, porque nós dependemos muito das pessoas que estão lá, né, lá nas serras, né, lá nas comunidades, produzindo água para que nós sobrevivemos aqui na cidade. Então é isso. A Comissão Pastoral da Terra fez o lançamento do Caderno de Conflitos, e onde consta
né, uma das maiores, um dos maiores conflitos é pela mineração aqui no estado de Minas Gerais. Né? Nós sofremos durante o ano de 2019, né, um grande crime em Brumadinho, né, por causa da mineração, já havia acontecido em Mariana. Então, a gente vê que são projetos de morte que visam apenas o lucro, né, não respeitam a vida, não respeitam a vida humana, nem a vida do meio ambiente, então vem passando por cima de tudo. Então, a gente vem, né, chamando a atenção aí da população para que nos apoie nesse abaixo-assinado, para que a Serra do Brigadeiro, onde abriga espécies, né, de animais que já estão em extinção, né, grande parte da Mata Atlântica e também nosso Santuário das Águas. A gente pede que todos assinem, contribuam para que esse território seja livre de mineração. Venceu os 5 minutos, Jean? Ainda tem? E nós também temos parceria, né, com as nossas cooperativas de agricultura familiar, né, com os sindicatos, onde vem aí lutando, trazendo alternativas a esse projeto de morte que é a da mineração. A gente vem buscando, né, opções para as pessoas, para que possam produzir com qualidade de vida, gerando saúde para a população, a biodiversidade, a agricultura familiar, né? Nós, ano 2018, foi aprovado o Polo Agroecológico da Zona da Mata, Polo Agroecológico e Orgânico. Então, isso tudo é resultado, né, de uma luta, né, de uma comissão regional, junto com outros parceiros, e a gente vem conquistando esses espaços, né, junto às câmaras de vereadores, onde a gente tem conseguido incidências em leis para a gente fortalecer a nossa resistência de luta, né, em prol da vida e aí impedindo os avanços da mineração. Muito bem, Gil. Fala muito boa, que trouxe aí, então, essa perspectiva da agricultura familiar, mas também das pessoas que moram na cidade, né? Como a agricultura familiar produz alimento, produz água para todo mundo que está aí no meio urbano, né? Pessoal, saudando aqui também a Arielle, está com a gente aqui, falou só gente pesada, realmente, Arielle, nessa quarentena, todo mundo pesado mesmo. O Edivaldo dos Santos, falando, moro em São Paulo há 40 anos, mas tenho parentes que moram aí na Serra do Brigadeiro. Não posso imaginar que a mineração possa acabar com esse paraíso. Então, fora a mineração. Gratidão, Edivaldo, precisamos de todo mundo nessa luta. Pessoal, pedir que compartilhem também, que acessem lá a página da luta em defesa da Serra do Brigadeiro. Está publicado nesse momento, então, o abaixo-assinado em defesa da Serra do Brigadeiro, pela demarcação da Serra do Brigadeiro como um território livre de mineração. Que a gente possa aí, Deus queira, alcançar aí centenas de milhares de assinaturas para a gente demonstrar ao poder público que, de fato, esse território não cabe mineração, não é conciliável, né? E aí, pessoal, para a gente dar continuidade, né, então, a nossa live, a gente captou algumas perguntas que foram chegando aqui para a gente, e o pessoal queria pedir, Lucas, para você trazer um pouco mais da Serra do Brigadeiro, de como que a Serra do Brigadeiro entra em conflito com a atividade minerária. Você colocou que a atividade mineral, ela coloca as outras atividades econômicas em segundo plano, não é conciliável, né? Ela engole, né, as outras atividades econômicas, né? Mas, para além disso, a gente tem também outros usos da serra que não está colocado como atividade econômica. Por exemplo, a produção de ar limpo para a gente, a produção de água para a gente, né, que está na Serra do Brigadeiro. Então, o que eles colocam aqui que características são essas da Serra do Brigadeiro que se chocam com a atividade mineral.
Beleza. Eu acho que tem inúmeras características, né? Desde as características sociais e culturais da região, às características ambientais, ecológicas de uma forma geral, né? Você tem as características sociais que a própria formação socioterritorial da região, né? Com a forte presença da igreja, com a atuação muito grande dos sindicatos, que fez com que, inclusive, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro fosse considerada a primeira unidade de conservação construída de forma participativa em Minas Gerais. Né? Então, essa é uma das características. Primeiro, essa grande participação política da população de uma forma geral. Uma outra característica ambiental é um grande contínuo de Mata Atlântica, da nossa, talvez um dos maiores de Minas Gerais, de Mata Atlântica, com uma rica biodiversidade. Você tem espécies endêmicas de lá, né? Você tem um sapo que ganhou uma homenagem ao The Dark Side, né? Do Pink Floyd, que é uma espécie que só dá naquela região. Então, assim, se acabar com esse bioma, com essa área, com esse remanescente de Mata Atlântica, acaba essa espécie, mas uma espécie que some, né? E a própria questão bom, a Serra do Brigadeiro está na mira da mineração porque tem bauxita, né? E bauxita é a matéria-prima do alumínio. Mas a presença da bauxita no solo da região, né, em termos geológicos, é o que faz com que a Serra do Brigadeiro seja considerada uma grande caixa d'água da região. Porque a bauxita faz com que o solo que seja formado a partir do desgaste do deterreno da bauxita forma um solo muito poroso, né? Um solo muito poroso que consegue absorver toda a água da chuva. Então, a Serra do Brigadeiro é muito rica em lençol freático por conta desse solo formado pela bauxita. Então, é muito mais interessante a bauxita lá, onde ela está quieta, do que se arrancar aquilo, se arrancar a grande caixa d'água da região. E o projeto de mineração vê isso como um grande projeto de lucro para eles, né? A Companhia Brasileira de Alumínio, que é a principal empresa interessada nessa bauxita, mas não a única, a gente tem outras empresas interessadas, ela atende um mercado extraindo a bauxita e produzindo alumínio. Ah, mas vocês são contra a mineração porque a mineração vai acontecer. Não, não é isso que a gente está colocando. A gente está colocando que a mineração ela vai ocorrer, mas existem locais que a mineração é irracional ocorrer. E a Serra do Brigadeiro é um desses locais. Pela grande biodiversidade, pela grande sociobiodiversidade, né, de pessoas fazendo agroecologia, de pessoas fazendo a igreja, de pessoas fazendo a economia solidária, mas também de grande biodiversidade, de espécies endêmicas da Mata Atlântica, de uma grande caixa d'água. Então, esse é o grande projeto. E a CBA vê isso como um grande projeto de desenvolvimento entre aspas, para extrair a bauxita da região. Ela chega na região na década de 80, como bem lembrou a Gilcilene, furando os buracos, né, querendo caçar a bauxita, e achou ser a segunda maior reserva de bauxita do Brasil. Ela só fica atrás da reserva da Amazônia, do Pará, né? Da reserva do Rio do Trombeta, Juruti, aquela região do Pará. E a CBA ela precisa extrair a bauxita para entrar nesse mercado de alumínio. Só que aí ela entra em conflito com esse grande projeto na Serra de defesa do território da Serra do Brigadeiro. Não sei se eu respondi, é mais ou menos por aí. O Matias também estava querendo falar sobre a Serra do Brigadeiro. A Maria Júlia mandou aqui. Tá com saudade do Matias. Mas é isso aí, vamos tocando a nossa live. Então, mais pessoas aqui mandando comentários. Lucilene, Edivaldo, né? Várias pessoas aí, então, respaldando aqui nosso debate, dizendo que está muito bom. Mas chegou mais uma pergunta aqui, que aí é destinada ao Frei Gilberto, sobre a questão da dimensão espiritual também da Serra do Brigadeiro, né? As diversas comunidades ali da Serra do Brigadeiro, né? E aí eles colocam assim, qual que é essa importância religiosa, foi colocado aqui religiosa, mas eu acredito mais espiritual, né? Da Serra do Brigadeiro para aquele povo que está ali no entorno também, Frei. Frei? Acho que tá
Seu microfone está desligado, Frei. Sempre acontece, né? Microfone desligado, Frei. Desculpa, eu- beleza, liguei. Eu penso assim que o território da Serra do Brigadeiro, ele é marcado, de fato, por uma região de muita religiosidade. E, de um modo particular, uma religiosidade católica das SEBs. Né? Nós temos aqui muitas comunidades eclesiais de base que têm uma trajetória grande junto ao MOBON, né? Que é o Movimento Boa Nova, que vem na onda do Concílio Vaticano II, da teologia da libertação, que vai fazendo as comunidades sentarem à luz da palavra de Deus, refletir a sua vida. Então, eu creio que aqui na nossa região, isso é muito forte, né? A palavra de Deus e a vida, né? Como que as pessoas fazem, de fato, essa ligação. Então, as pequenas comunidades são muito ricas espiritualmente. Nós podemos ver isso quando a gente faz a nossa caminhada franciscana pela Serra do Brigadeiro, nós vamos passando de comunidade em comunidade, vamos vendo assim comunidades às vezes bem próximas geograficamente uma das outras, mas que têm uma vida muito intensa, as pessoas se reúnem, celebram, e isso dá uma força muito grande, uma identidade muito grande para o nosso território. Creio que a religiosidade ela consegue congregar os diversos moradores, aqueles que vivem ao redor do território. E nós temos trabalhado muito uma espiritualidade ecológica, né? Uma espiritualidade do cuidado com a vida, uma espiritualidade de comunhão com todos os seres da criação. Então, creio que essa espiritualidade franciscana, eu cheguei aqui tem 10 anos, né, nós franciscanos de Santa Maria dos Anjos, mas já encontramos uma região profundamente franciscana, onde as pessoas têm essa sensibilidade com a natureza, de viver, de sentir Deus presente, de fato, em cada criatura, de poder cuidar da sua nascente, cuidar da mata que tem lá no seu terreno, como um dom de Deus, né? Então, creio que isso é muito forte. E também, eu penso que um outro aspecto importante da espiritualidade é exatamente a militância. Então, uma espiritualidade militante, não uma espiritualidade apenas de esperar vir do céu, de Deus, a saída. Deus está conosco, o Espírito Santo está nos iluminando, mas nós temos que somar. E aí, então, a gente vê a CPT, a Caritas, que são movimentos muito ligados, são movimentos ligados à igreja, que tem uma presença muito forte também aqui na nossa região, né? Muito bem. Maria Júlia está falando aqui, viva a luta da Serra do Brigadeiro, inspiração para todos e todas que estão em luta por territórios livres de mineração. Exatamente porque a Serra do Brigadeiro ela é um exemplo de luta, né, há mais de 16 anos, né, e que coloca essa pauta, né, de território livre de mineração com bastante força e aí motivando também outros territórios, Brasil afora, a encamparem essa bandeira, né? Como o professor Lucas colocou, tem territórios que é impensável de se ter mineração. Então, por territórios livres de mineração. Pessoal, chegou mais uma pergunta aqui que é para Cássia, que é sobre esse protagonismo da juventude na luta contra a mineração. Qual que é o papel da juventude na comissão de enfrentamento à mineração da Serra do Brigadeiro? Ótima pergunta, Jean. Então, como eu falei no início da minha fala, né, lá minha voz é reconhecida como uma voz de qualquer outra pessoa integrante da comissão. E isso evidencia que a juventude está cada vez mais, né, ocupando os espaços, ocupando esse protagonismo, né, que por muitas vezes, infelizmente, foi silenciada, né? Mas a juventude sempre buscou estar fortalecendo, né, resistindo a esse movimento de silenciamento. E o protagonismo, né, a gente ajuda a construir não só as estratégias, né, as pautas, as discussões, trazendo essa visão
né, de estar incluindo essa questão da paridade de gênero nas discussões que a gente for fazer, né, de raça e etnia, está considerando também a formação e o processo de formação, de divulgação. Então, a gente faz parte da equipe de comunicação, né, que está ajudando a movimentar as redes sociais, que eu acho que a juventude contribui de forma muito ativa nessa parte, né, que é o domínio das redes sociais, e tentar trazer a discussão para que mais pessoas possam acompanhar e fortalecer o movimento, né, nos processos de formação, inclusive junto com a CPT, né, com o Reinaldo, a gente já realizou alguns cursos com a Gilcilene, a gente já realizou alguns cursos de formação de jovens que vão estar aí junto com a gente, enfrentando, né, essa exploração na nossa serra. Então, ocupar um espaço mesmo de fala, né, ocupar um espaço mesmo de participação, mas não enquanto alguém que vai só assistir, né? Mas alguém que de fato vai atuar. E a gente, enquanto jovem, quando a gente comunica com outros jovens, a mensagem ela chega de forma, eu acredito, mais como se a nossa voz, né, para outros jovens, a mensagem fosse mais compreensível, né? Jovem falando para jovem. Então, essa sensibilidade mesmo, né? A gente conseguir afetar o outro com a nossa fala, e quando é jovem falando para jovem, parece que isso chega de uma forma mais verdadeira, mais sincera, né? Então, a gente constrói o nosso protagonismo, a nossa participação na luta junto com todos os outros membros da comissão, e a gente fica muito feliz, inclusive, né, enquanto jovem, porque a gente percebe assim, a dificuldade dos jovens estarem participando, mas não porque eles não querem, é porque muitas vezes esse lugar é impossibilitado, né? O jovem é excluído dessas decisões. E aí, quando a gente passa por um processo de formação, igual, né, que a gente participou no curso junto com o Reinaldo, com a Gilcilene, né, lá em Miradouro, para poder formar jovens ativos nessa pauta, a gente vai, né, tendo conhecimento sobre isso. Então, a gente não pode ocupar o espaço também só para poder ocupar cadeira, a gente tem que entender do assunto, saber como que de fato ajuda, né? E aí a gente participou desse processo de formação, a gente vai conquistando outros jovens para também estar junto com a gente na luta. É uma construção, né? A gente não começa a participar das coisas do nada, isso precisa de ser construído. Então, esses encontros com a juventude precisam ser construídos, esses cursos de formação precisam ser construídos, né? Porque eu só participo daquilo que de fato me identifico. Então, como é que eu vou me identificar se eu não tenho contato nenhum com a terra, com a natureza, né? Se eu não tenho contato com as pessoas que moram na Serra do Brigadeiro, né? Eu não sei como é a vida deles. Então, a partir do momento em que a gente começa a participar de congresso, de curso de formação, vai na terra, né? Vai na cidade, vai lá na serra e vê, sente, né, a luta das pessoas, não tem como a gente não se afetar com isso. Então, eu acredito que é isso, o protagonismo ele é construído, né? E essa participação ela é construída dia a dia, nas assembleias que a gente faz, nas reuniões que a gente faz, a partir do momento em que a nossa fala é respeitada e considerada, esse protagonismo ele vai surgindo e vai se fortalecendo. Muito bem, muito obrigado, Cássia. Tá chegando aqui mais perguntas e mais comentários, gente. Engraçado que agora que a nossa live está chegando ao fim, tá chegando mais gente para assistir a live. Então, tá aumentando o público aqui que está nos assistindo nesse momento. O Reinaldo pergunta assim: como melhorar nossa articulação nesse período de pandemia? Como melhorar o nosso cuidado com o território, com as comunidades, visto que a empresa tem se aproveitado da situação para avançar em seus planos? Eu direcionaria essa pergunta à Gilcilene, porque já tiveram perguntas direcionadas aos outros três. Mas se algum de vocês também quiser fazer alguma contribuição, né, pode ser, Gilcilene? O que você acha com relação à nossa atuação, né? Eu acho que nós temos que continuar atentos a tudo que está acontecendo, né, continuar nossas articulações enquanto coletivo, né? Não dá para reunir presencial, mas a gente tem reunido virtualmente, né? A gente tem mantido as nossas reuniões para poder socializar tudo que está acontecendo nesse território e também no estado de Minas Gerais, né? Frente a esses governos, né, que vêm aí afrouxando as leis ambientais para os avanços, principalmente da mineração.
Então, nós também temos nos movimentado para isso, né? E o nosso, como que fala, o abaixo-assinado é resultado, né, dessa luta, né, dessa movimentação que a gente vem fazendo. Então, é isso, é a gente manter, né, nossos contatos com as comunidades e também atentos a tudo que estiver acontecendo. Beleza, gratidão, Juscelene. Eu acho que é muito importante esse chamado que a Juscelene faz na sua resposta, né? Como continuar a nossa luta, a nossa articulação nesse tempo de pandemia? Saiu abaixo-assinado, que é uma proposta da comissão. Como demonstrar que tem gente apoiando essa causa, né? A gente tem várias formas, a gente tem assembleias populares, tem manifestações, mas nesse momento que estão impossibilitados de fazer esse tipo de ação, como a Juscelene colocou, tem aí o abaixo-assinado, tem as nossas redes sociais, que vamos demonstrar apoio a essa luta de outras formas, né? Então, agradecer aqui a Maria Goretti de Laranjal está nos assistindo também, mandou um comentário nos parabenizando e falando que é muito bom me ver, que é grande amiga de longa data. Obrigado, Maria Goretti, por estar nos assistindo aqui. As pessoas vão mandando comentários aqui, não dá para acompanhar tudo, mas, pessoal, vamos chegando ao fim, então, da nossa live. A gente queria deixar esse chamado, né, do abaixo-assinado. Durante a live foi publicado lá na página, então, o abaixo-assinado pela demarcação da Serra do Brigadeiro como um território livre de mineração. Eu acho que, para a gente encerrar essa roda de conversa aqui, podíamos fazer uma saudação de cada uma, pode ser? Para a gente ir fechando, então? Começando com o Frei Gilberto? Ou podemos, talvez, começar com o Lucas e finalizar com o Frei Gilberto, que aí o Frei Gilberto faz uma bênção então, final para a gente. Pode ser? Pode ser? Desculpa, Frei, é só porque aí você faz essa bênção para a gente, sim, trazendo essa energia do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, tá contigo, Lucas. Não, eu queria agradecer o convite da live, mas mais do que isso, queria chamar o pessoal para nossas reuniões, para participar dessas comissões, dos vários espaços, não só da comissão, mas na Câmara Municipal de Vereadores, em qualquer local, transformar esse local de luta, né? Nesse momento que a gente está vendo o ministro ou o sinistro do meio ambiente falando da boiada passar no meio de uma pandemia, eu acho que a gente tem muito que lutar e construir conjuntamente uma pauta ambiental, né? No momento que a política ambiental está sendo desmantelada no país, a gente tem muito a lutar e disputar essa pauta ambiental, porque nós somos ambiente, né? Nós bebemos água, nós comemos o arroz, o feijão que vem da terra, nós somos o ambiente. Então, eu queria convocar todos para nos unir, seja na escola, né, no próprio IFE, onde eu trabalho, seja no CRAS, onde a Cássia trabalha, seja em casa, seja na igreja, seja nesses vários espaços que a gente tenta congregar todo mundo junto na comissão. Então, é isso. A saudação é mais uma convocação no sentido de se unir à luta nos diversos espaços que ela é possível. E a pauta ambiental é uma pauta muito importante, né? E o Brasil é um dos países do mundo que mais ameaça ambientalistas, né? Então, a gente tem muito que lutar, sim. E é isso. Valeu, Lucas. E aí, Cássia, sua saudação, então, para as pessoas que estão nos assistindo. Jean, a gente vem de um contexto de exploração, né? Desde que Brasil é Brasil, né? E a gente sabe que a luta, ela é sempre necessária, né? A resistência, ela é sempre necessária. Muitas pessoas perderam a vida, né, lutando para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, né? A água chegando na nossa casa, a agricultura familiar conseguindo entregar seus produtos na escola, em outras instituições de grande relevância, né? Então, muitas pessoas lutaram, e a gente tem que reconhecer e agradecer, né, a luta dessas pessoas e assumir esse compromisso também, né? Porque
A gente sabe que a luta é cansativa, né? Eu me espelho muito no Reinaldo, que está aí junto com a gente aí, é uma pessoa que eu sempre converso, sempre aprendo muito, porque é na base, né? É quando a gente vai lá na comunidade, que a gente vai lá no assentamento, que a gente vai lá visitar as pessoas e a gente entende o valor que aquela terra, que aquele território tem para essas pessoas, né? De arrepiar, assim, de como que é intenso esse contato deles com a terra. Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade, né, de passar um tempo lá em contato com a terra, em contato com a serra, né, e sentir a energia, sentir a vida que brota lá, eu acho que todo mundo ia caminhar junto com a gente nessa luta. Então, é mais agradecer mesmo por poder fazer parte, né? Apesar de toda dificuldade, desafios que a luta envolve, né? De ameaças e outras coisas, a gente está aqui de pé, né? Unindo forças para poder defender o que de mais precioso nós temos, que é a nossa natureza, o nosso meio ambiente. É aquilo que nos garante e nos possibilita a vida. Muito bem, muito obrigado, Cássia. Gilcilene, a sua saudação, então. Eu gostaria, né, de agradecer todos que estiveram nos assistindo. Acabei de assistir uma live da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, que hoje também fez o lançamento de um documentário que chama O Coração da Divisa. Conta a história da Cabeceira do Piabanha, uma comunidade que resistiu, né, contra a opressão, né, a pressão dos fazendeiros, e essa comunidade, infelizmente, a justiça determinou que elas tivessem que sair dos seus territórios. Então, é muito triste a gente assistir isso, e também nos mostra a resistência daquele povo, né, guardiões da terra, da serra, das águas. Então, serve de exemplo também para nós, na nossa luta. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ainda, que assistam a esse documentário, que é uma ferramenta também de trabalho para todos nós, serve de exemplo, apesar de estar lá no Nordeste de Minas Gerais, ele tem muito a ver com a nossa luta. Então, convido vocês a estarem assistindo, também estão registrados, né, no Caderno de Conflito. E agradecer a todos vocês, né, membros da comissão, e aí, reafirmar o nosso compromisso nesse dia, né, do meio ambiente, reafirmar que estamos juntos na luta, em todos os sentidos, na política, na igreja, né, a gente está aí presente em todos os espaços, porque a gente sabe que essa luta, ela tem que, né, a gente tem que estar nesses espaços para a gente estar construindo, né, um projeto de vida, um projeto de desenvolvimento, que é em defesa da vida e do meio ambiente. Porque se a roça não planta, a cidade não janta. Por isso... Bem, muito obrigado, Gilcilene. Pessoal, agradecer, então, todo mundo que está nos assistindo aqui, antes da nossa saudação final do Frei Gilberto, agradecer ao Rodrigo Lisboa, grande amigo de longa data do grupo de montanhismo, né? Nossa equipe Montanhismo e Liberdade, que muito conheceu, né, de canto a canto essa Serra do Brigadeiro, e está aqui nos assistindo, dizendo: estamos todos unidos pela nossa serra. Grande abraço, né? A Arielle também trazendo parabéns a todos, são exemplo de admiração. O Edivaldo, né, Lucilene, a Marcinha, né, a Charlina, todos trazendo aqui então sua saudação, agradecimento, e deixando também essa mensagem. Sim? Antes de passar para o Frei, só queria também agradecer a todo mundo que compõe a Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração, né? Nós 5 aqui, mas essa comissão ela é composta por muito mais pessoas que estão junto com a gente na luta e contribuem para que a gente consiga realizar esse trabalho, essa articulação, essa mobilização com as pessoas, com o território. Muito bem lembrado, Cássio. A gente não pode deixar aqui de colocar, além da CPT, dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, do IP Sudeste, do MAN, também o CEIFAR, né, Zona da Mata, os diversos sindicatos, né, Sindicato de Muriaé, Miradouro, né, a ONG Iracambi, né, que a Arielle está aqui presente, nos assistindo, o senhor Rob, que são da ONG Iracambi, e as mais diversas entidades que estão aí com a gente, dos outros municípios, né, de Araponga, de Divino, que estão com a gente aqui.
Então, pessoal, a gente queria agradecer todo mundo, né, que esteve aqui nos assistindo, agradecer vocês que contribuíram no debate e pedir o Frei Gilberto para, nessa saudação final, já também trazer essa mística de envio, vamos dizer assim, né, para que a gente possa continuar nessa luta em defesa do meio ambiente, da Mãe Terra, depois dessa live também, né? Levar à frente o nosso abaixo-assinado. Está contigo, Frei. Eita, parece que Frei Gilberto caiu, né? Caiu bem na hora. A internet lá na zona rural é sempre um desafio, né? Enquanto a internet do Frei não volta, enquanto a internet do Frei volta, Jean, é importante convidar as pessoas para poder acessar a nossa página no Facebook, né? Nosso canal no YouTube também, que a gente vai começar a estar colocando os vídeos lá e tá divulgando, né? Agora para as pessoas as nossas mídias sociais, para estar envolvendo, para estar compartilhando, participando e construindo junto com a gente esse espaço de divulgação do nosso trabalho. Isso aí. Lembrando que o abaixo-assinado está publicado na Avaz, né? A gente é um canal de petições online, né? Tá publicado na Avaz, mas o link foi publicado na nossa página, então, da luta da Serra do Brigadeiro, lá no Facebook. Vamos compartilhar com todo mundo nas nossas redes sociais, para que a gente alcance o máximo possível de assinaturas. Lembrando que essa não é uma luta, gente, só de quem mora na Serra do Brigadeiro. Hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente vem para nos lembrar que a luta ambiental ela é a luta mundial, né? O oxigênio, a água, o alimento que é produzido na Serra do Brigadeiro chega a toda a humanidade, né? Então, que a gente possa levar aos 4 cantos desse país e até fora do país esse abaixo-assinado em defesa da Serra do Brigadeiro. Agora sim, Frei Gilberto de volta, né? Frei Gilberto, então, para encerrar nossos trabalhos de hoje, deixa essa saudação e esse envio para nós, bonito. Tá bom, aqui é difícil, né? A internet da roça é difícil demais, toda hora cai, né? Mas é assim mesmo, né? Eu queria terminar, então, com uma oração do Papa Francisco, ao final da Laudato Si. O Papa Francisco dirige a Deus uma oração, eu queria dirigi-la também, pedindo por todos nós, que nós possamos compreender que não tem como ser cristão e não se comprometer com a vida. Quando nós dizemos que somos cristãos e não nos comprometemos com a vida em todas as suas formas, estamos sendo mentirosos. E, infelizmente, grande parte dos que falam que são cristãos, mas na prática não os demonstram pela defesa da vida. Então, o Papa Francisco diz assim: Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumento do vosso carinho por todos os seres desta terra. Porque nenhum iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, amor, paz e beleza. Louvado sejas, meu Senhor. Então, que Deus de amor e bondade nos abençoe, que a gente possa cada vez mais ter esse compromisso com a vida. Que Ele, então, nos dê o seu espírito, a sua força, a sua garra, a sua coragem. E eu termino falando, então, vamos assinar o abaixo-assinado, vamos mostrar nossa força, juntar toda a população aqui da Serra do Brigadeiro e todos que são de outras religiões, que quiserem nos ajudar, vamos assinar, então, esse abaixo-assinado, mostrar que nós queremos a vida sempre, mineração, aqui não. Eita, que bonito, gente, que energia boa que a gente está recebendo, que o pessoal que está em casa nos assistindo também.
O Reinaldo, gente, antes de encerrar, falou aqui, moço, fala dos pequenos vídeos, porque a gente está com uma surpresa, vamos revelar agora, né? Mas seria uma surpresa, que é uma campanha de vídeos pessoais, né? Cada uma na sua casa, fazer um vídeo, gravar um videozinho curtinho no celular mesmo, dizendo por que apoia a Serra do Brigadeiro como um território livre da atividade mineral. Depois a gente vai publicar isso na página, vamos rodar nas redes sociais, as orientações de como fazer, como gravar, onde postar, mas já deixar aqui, então, esse recado, dizer que vai ter muita gente bacana, gente famosa aí gravando esses vídeos também junto com a gente, que vão circular nas nossas redes sociais, e aí, através dessa mensagem bonita que o Frei Gilberto traz do Papa Francisco, que a gente, então, leve esse clima para a nossa noite, nosso descanso, e para a nossa luta cotidiana também, né? Wesley também deixando os parabéns aqui. Pessoal, grande abraço para todo mundo que nos assistiu, para o Lucas, a Cássia, Gilcilene, Frei Gilberto, que esteve aqui com a gente nessa noite, trazendo essa importante experiência que vocês carregam, e gratidão a todo mundo que comentou, que trouxe aqui suas questões também nas perguntas. Que fica aí, a luta continua, e mineração, aqui não. Grande abraço, tudo de bom.